esse gueto não conversa com o outro. Então, aquela ilusão, Léo, que nós comentamos, que o Manel Castells, há 2 décadas atrás, na sua trilogia A Era da Informação, tratou e falava de uma utopia digital, na perspectiva, né, de que a humanidade pudesse conversar e interagir numa espécie de uma ágora digital. Na verdade, a gente vive um salão de lutas, né? Porque como os guetos estão isolados entre si, o pouco diálogo que há entre eles são as faíscas que você tem. Então, você não tem um diálogo na perspectiva da construção política. O que eu quero, só para acabar, Léo, o que eu quero dizer é que, de certa forma, Léo, a interpretação que eu faço hoje, e podemos rever adiante, é um processo que a gente está estudando, é que esse mecanismo da tecnopolítica ele favorece a antipolítica, o antidiálogo, né? O fim das instituições como intermediadora de interesses presentes na sociedade que nortearam a democracia ocidental com seus benefícios e males que conhecemos ao longo desse tempo. É interessante você falar sobre isso, né, sobre as consequências dessa tecnopolítica, mas eu queria só voltar ainda para o tema da polarização, e você falou, olha, parece que existem universos paralelos, um nos comunica com o outro. A essência da política é exatamente a construção de consensos, através do diálogo, da persuasão. Quando você não tem mais diálogo, por exemplo, um lado acha que, por exemplo, o seu presidente é um mito, né? O outro lado acha que ele é um idiota completo. E aí, evidentemente, são visões que são... Você não tem conciliação aí, e você só tem faísca, tanto aqui no Brasil quanto fora, e aí as coisas vão... E as pessoas não querem saber do que é verdade. Então, por exemplo, teve uma pessoa dizendo, não, mas o pessoal sabe diferenciar quem é honesto e quem é ladrão. Mas você fala, cara, mas você não está vendo a história da rachadinha? Eles passaram 30, 40 anos lá dividindo, pegando salário de servidor público, não querem nem saber, eles não querem receber esta informação, né? Eles só querem receber a informação que confirma as suas visões. E aí, se você tem, por exemplo, um público fanatizado, que não quer, de alguma maneira, aceitar mais a informação, por isso que eles combatem a imprensa tradicional, a imprensa alternativa, combatem a ciência, combatem tudo que seria referência como verdade. O que é viver num mundo em que não existe mais verdade? Em que cada um diz, olha, por exemplo, eu poderia dizer que a sua camisa é vermelha. Você fala, não, mas é azul. Não, mas para mim é vermelha. E daí? E que a sua parede é azul e não é vermelha. Como é que a gente encontra um caminho numa sociedade em que cada um fala o que quer e vence aquele que mente com mais ênfase, com mais convicção? Léo, esse é o grande problema que eu identifico em tudo que venho pesquisando, na conversa com os diversos grupos de pesquisa sobre o assunto. De certa maneira, esta ferramenta, a ferramenta das redes sociais, né, das plataformas digitais, porque as redes sociais ela faz parte desse conjunto maior que eu chamo das plataformas digitais. Ela favorece exatamente a essa guetificação, né? A formação dessas tribos. Ela atrapalha, de certa maneira, essa intermediação que a política fazia, né? Como você disse, a política seria um instrumento de construção de consensos, e quando os consensos não eram possíveis, você decidia num voto, mesmo que fosse num voto rasgado, lembrando na época do voto quando era ainda no papel, né? Mas a maioria era decidida ali, e a partir daí você trabalhava com aquela liderança fruto daquela maioria que foi construída. Hoje você tem um processo de fragmentação, porque isso que nós estamos falando dos guetos é um processo de fragmentação, um processo de superficialização, de memificação, porque, de certa forma, a gente trabalha tudo na superficialidade, as pessoas vão se comunicando de maneira bastante rasa, de certa maneira. Isso leva também a um processo de atomização, até porque a racionalidade, Léo, ela exige uma argumentação maior, ela exige uma leitura, ela exige você parar para ouvir o outro e pensar os seus raciocínios. Então, é uma lógica distinta. Só que esse mecanismo não favorece isso.